Gente, o que vem na cabeça de vocês aí quando vocês olham para uma cidade que tem poças de água, que a chuva, quando aparece, só permite aí a circulação de carros? O que vocês pensam disso, hein? Eu sou muito sincero. Eu vejo que falta muita coisa para nós termos uma cidade. E nós temos problemas ainda maiores, como por exemplo, nós não termos o T-129, tá? O T-129 da Turquia, que inclusive está sendo utilizado aí por grupos da Somália, tá? Grupos da Somália que não tinham nada e daqui a pouco começaram a utilizar o T-129, tá? E começaram a ter alguns resultados. Eu não tenho nada contra o Gripen. O Gripen aí que foi adquirido da Suécia. Só que eu vejo que nós poderíamos ter usado o dinheiro para comprar T-129 ao invés dos Gripen, tá? Eu vejo isso. Isso grita dentro de mim, tá? É uma sensação muito ruim. Você vê que o orçamento do seu país, novamente, ele foi para um outro lugar, tá? Eu tenho certeza que os T-129 teriam sido uma melhor aquisição, tá? Poderíamos ter trazido aí o T-80, o blindado aí russo T-80. Seria interessante também. Mas eu acredito que o Gripen não era uma necessidade assim tão urgente, tá? Considerado aí uma aeronave de quarta geração e meia, o Gripen. Mas nós teríamos resultados melhores com o T-129 ou com o T-80 russo, tá? O blindado russo T-80. Tenho certeza disso. Mesmo com todas as dificuldades aí que a Rússia está tendo para finalizar a guerra, né? Se você aí tem 1 milhão de neurônios, né, que funcionam, você consegue perceber que a Rússia, ela não consegue finalizar a guerra. A Rússia, ela não consegue botar uma pedra final no confronto. Agora ela vai tentar uma ofensiva aí próximo de agosto. É o que todo mundo diz. Mas eu não sei, gente. Eu não sei. O ponto final na guerra é justamente para talvez diminuir as mortes, né? Talvez diminuir o número de pessoas que estão falecendo por causa da guerra. A gente não sabe se o encerramento aí da guerra entre Rússia e Ucrânia não vai acarretar novas guerras. A gente não sabe disso, porque às vezes pode não necessariamente ser um confronto perto da Rússia, perto da Ucrânia, pode ser em outros locais. Outros locais aí começam a fazer guerra, simplesmente influenciados aí pelo que aconteceu na Rússia e na Ucrânia, tá? Nós temos agora um cessar-fogo aí entre o Irã, entre Israel, mas não vai ser uma coisa que dure muito, tá? Daqui a pouco vai lá um dos grupos do Irã e ataca Israel, ou Israel ataca ali na faixa de Gaza, ou Israel ataca daqui a pouco um outro país, ou volta a atacar o Irã. Essas coisas podem acontecer. Então, às vezes, os países eles começam a ter outras atitudes porque percebem que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela abrange muitas coisas. Ela é como se fosse um vale-tudo, tirando de lado ali as armas nucleares, mas no campo bélico ela se torna um vale-tudo, né? Por exemplo, o uso de bombas cluster, que não era uma coisa permitida e começou a ser utilizada. E aqui eu não falo para beneficiar aqui
um país ou outro, tá, gente? Eu falo justamente pelo que está acontecendo. Porque são coisas que a gente pode verificar aí. A gente pode ver que as bombas clusters, elas foram usadas, tá? Aí eu pergunto pra vocês, numa situação de guerra, vocês utilizariam as bombas clusters? Essa é uma pergunta que eu faço pra vocês, tá? Se vocês não sabem o que é bomba cluster, pesquisa aí. Pesquisa que você vai aprender mais. Vai ter a capacidade aí de efetuar a leitura, vai ter a capacidade aí de memorizar, de anotar. Isso aí vai te ajudar muito mais no aprendizado, se eu chegar e esmiuçar para vocês. De vez em quando eu acabo esmiuçando alguma coisa, mas sobre aí as bombas clusters, vocês podem aí fazer por conta própria, tá? Eu tô hoje muito chateado porque o Brasil ele continua aí, né, sem o T-129. E eu não digo pra vocês que a solução assim pro país é sair comprando as coisas tudo de outros países, tá? Eu sempre digo que nós precisamos ter uma Avibras, né? Uma Avibras sólida, uma Avibras aí que a gente possa contar, que a gente possa aí fazer blindados, que a gente possa aí fazer aeronaves, que a gente possa fazer equipamentos de artilharia, entre outras coisas, tá? Se nós temos uma Avibras forte, a gente começa a fechar os olhos para as coisas de fora, gente. Só que a Avibras ela está fraca, ela precisa de investimento. Ela chegou a quase ser vendida para a Austrália, para a China. Nós não sabemos aí se isso ainda tem muita chance de acontecer, tá? Mas a China comprando a Avibras, o Brasil vai acabar ficando muito exposto, tá? Nós temos aí o nosso sistema Astros, que ele precisa ser atualizado. Se nós não atualizarmos o sistema Astros, daqui a pouco nós vamos ter que ir atrás de Patriot. Daqui a pouco nós vamos ter que começar a ir atrás aí de um domo de ferro, por exemplo, que não é suficiente aí para as necessidades do Brasil, tá? O Brasil ele precisa de coisa boa. O Brasil precisa de T-129. O Brasil precisa de uma atualização do F-35, porque eu não gosto do F-35. As pessoas acham que quando tem uma coisa aí que ela é superior às outras, que ela é maravilhosa, e não é. O F-35 ele é um pouco acima aí de muitas aeronaves, mas ele tem seus problemas, tá, gente? Algumas vezes aí você utiliza um F-15 para fazer alguma coisa, porque o F-35 ele não é suficiente. Então você gasta aí uma quantidade muito grande de dinheiro na confecção do F-35, quando você acaba fazendo certas missões com o F-15. Então o Brasil ele precisa melhorar, gente. O Brasil ele precisa mudar a sua visão sobre defesa militar. Enquanto o Brasil não mudar isso, nós vamos ficar reféns, tá? Nós vamos ficar aí à mercê de coisas vindo de fora. E aí daqui a pouco a gente precisa utilizar uma dessas coisas vindas de fora, e aí tem restrições. Por que eu falo do T-129? Porque é difícil a Turquia colocar restrições, tá? Porque a Turquia ela não é nem aliada de OTAN, nem aliada de Rússia, China, tá? A Turquia normalmente ela tem uma posição neutra. E por ela ter essa posição neutra, se o Brasil compra alguma coisa da Turquia, ele tem chance de usar, tá? Se ele compra ali o T-129 e daqui a pouco cria-se uma guerra aí, vamos dizer, entre algum país aí e o Brasil tem condições de usar, tá? Então o Brasil ele precisa mudar sua visão, gente.
Eu acredito que comprar alguma coisa da Turquia nesse momento é interessante, porque a Turquia, ela tem uma posição neutra, né? Assim como a Hungria. Hungria e Turquia são países aí com uma posição neutra em relação às guerras, tá? Apesar da Hungria aí e nas reuniões da OTAN, entre outras coisas, tá? Mas são dois países que têm essa posição assim mais neutra em relação à guerra, tá? E claro, a Turquia tem o T-129, que é uma coisa muito interessante, tá? As pessoas vão perguntar se o T-129 é game changer. Eu vou dizer não, mas ele quebra bastante o galho e ele consegue fazer coisas muito interessantes, tá? É só você parar e analisar. Pega aí o que tem o T-129 e começa a analisar aí por conta própria. Você vai ver aí que é uma aeronave completa, tá? Uma aeronave assim que ela pode fazer mais pelo Brasil, tá? Do que o Gripen. Lembrando, o Gripen não é uma porcaria, mas eu acredito muito mais no T-129 hoje, tá? Por exemplo, se o Brasil se alia aí à China e à Rússia, ele provavelmente vai encontrar dificuldades em usar todo o potencial do Gripen, tá? Porque o Gripen ali tem, né, suas peças suecas, né? E a Suécia faz parte da OTAN. Então, para vocês conseguirem ver a burocracia que é, né? Você vai lá, você compra uma coisa e você não pode utilizar todo o potencial dela. Você acaba muitas vezes utilizando ali uma certa parte do potencial e às vezes essa certa parte aí pode levar um país a perder uma guerra, né, gente? Você não poder utilizar assim uma arma 100%. Então, a solução, gente, é sempre pensar assim na melhora da Avibras, tá? Mais investimento, mais fábricas, criação de mais fábricas. Cadê a fábrica aí da Avibras aqui em Porto Alegre? Por que a gente não faz uma fábrica da Avibras num bunker aqui na cidade de Porto Alegre? Essa é uma pergunta que eu faço, tá? A gente pensar aí um local da cidade, um local grande, que a gente consiga colocar uma fábrica aí da Avibras pra gente produzir munição de artilharia, pra gente produzir blindado, aeronave, seja lá o que for, tá, gente? Pra gente ter uma indústria militar forte no país. E eu tô sempre batendo nessa tecla, mas parece que as pessoas elas não estão prestando atenção no que eu falo. Parece que elas gostam de ir pra festa, dançar, encher a cara, rir de tudo que tá acontecendo no país e voltar pra casa e tirar um sono. E deixam eu aqui falando da Avibras, né? Deixam eu falando aqui que nós precisamos do T-129. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.